Olá, turma! Professor Glauco aqui com mais uma aula de física. Vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa termometria. Como a gente falou na aula passada, vamos dar prosseguimento no nosso conhecimento aí de física, no nosso conteúdo, tá? E depois a gente faz uma revisão sobre esse conteúdo que passou, para relembrar, tá? Sem problemas, tá? Nesse materialzinho que está seguindo para você na atividade, já tem o conteúdo todo aí, tá? Tem toda a teoria aí, todos os cálculos, tá tudo bonitinho aí. É esse material, né? Esse material que tá aí. Tá todinho completo, tá? E tem uns exercícios no finalzinho para você treinar, que é eles que nós vamos fazer no nosso próximo encontro, beleza? Então, caso você chegou no exercício, não entendeu, esqueceu alguma coisa, volta no vídeo, vê novamente, procura e tal. Glauco, não consegui achar a resposta, não estou conseguindo entender, não tem problema. Anota essa dúvida, não perde ela. Anota essa dúvida, que nós na próxima aula que a gente na próxima aula vamos tirar essa dúvida sua a respeito da termometria, tá? Não tem nenhum bicho de sete cabeças, é bem tranquilo, tá? Bem básico. Se você entender a lógica, o raciocínio de como faz, você faz qualquer exercício de termometria, beleza? Vamos lá, vamos estudando devagarzinho, tá? Pra gente não se alongar muito, não ficar um vídeo muito longo para você ver depois, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que temperatura e calor são duas coisas bem diferentes, tá? Temperatura e calor são duas coisas bastante diferentes. Tem uma explicação bem detalhadazinha aí para você entender legal qual é a diferença dos dois. Eu vou dar uma explicação um pouco mais rápida, vou agilizar aqui para não ficar muito maçante, beleza? Bom, o que é temperatura? Temperatura é vibração de molécula. Quando você tem lá um objeto, por mais que esse objeto esteja completamente parado, por exemplo, uma caneta, está lá uma caneta em cima da mesa, completamente parada, as moléculas e átomos que compõem esse material, ele tem um certo grau de vibração. E é essa vibração, quando a gente mede esse grau de vibração, é que vai me determinar quanto é a minha temperatura. Beleza? É isso que vai determinar quanto vale a temperatura, ok? Mas cuidado, temperatura não é algo absoluto, temperatura é algo comparável. Como assim, Glauco? Eu não posso dizer, esse objeto está quente, esse objeto é quente, esse objeto é frio. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque olha só, se você pegar, por exemplo, um dia 40 graus Celsius, vai falar, poxa, é um dia quente, né? Talvez se você for tomar banho com a água a 40 graus Celsius, você não vai sentir ela tão quente assim. Essa mesma proporção de, tá tão quente, né? Um dia 40 graus Celsius está completo, está muito quente mesmo, muito quente. Agora, a água a 40 graus Celsius, talvez não seja tão quente assim. Percebe? Então, eu queria te demonstrar uma pequena experiência que você pode fazer na sua casa, tá? É coisa simples de fazer. É essa experiência que está aqui em cima, tá? Tem todo um texto aqui na folha, tá? Tem um texto para você ver aí, para você comparar o que está mais quente, o que está mais frio, né? O café é mais quente que um copo com gelo. Mas se você comparar o café com um ferro fundente, quem é que está mais frio, quem é que está mais quente? Se você comparar essa água com gelo, se você comparar com nitrogênio líquido, o que está mais quente e o que está mais frio? Percebe? E é isso que você consegue ver bem nessa experiência aqui de cima, tá? Essa experiência aqui em cima traz exatamente isso para a nossa discussão. Você vai pegar aqui, 3 reservatórios, tá? Pode ser 3 panelas da sua mãe, 3 potes de plástico. Uma água você enche, essa água do meio você vai encher com água da torneira. Água da torneira. De um lado você vai colocar água, pega um pouquinho de água da torneira, coloca num pote, bota na geladeira, deixa ali uns 10, 15, 20, meia hora na geladeira, só para dar uma esfriada, só para dar uma gelada nela.
tá? Aí depois você tira para fazer a experiência. E do outro lado, você vai ter água que você vai dar uma leve aquecida no fogo. Bota numa panela, esquenta só um pouquinho, não precisa esquentar muito não. Deixa ali uns 2, 3 minutinhos só para dar uma esquentada na água, só para a água ficar quente, não é para a água ficar fervendo, tá? Suficientemente quente para você sentir quente, mas não te queimar. Beleza? E o que você vai fazer? Você vai botar os 3 reservatórios um do lado do outro, a água que está mais morna, aquela que saiu da torneira e acabou, você deixa no meio, a fria de um lado, que saiu da geladeira, e a quente que veio da panela do outro. Você vai botar uma mão na água fria, uma mão na água quente. Deixa ali uns 10, 15 segundos só. 20 segundos. No máximo. Depois você tira e coloca as duas ao mesmo tempo nessa do meio, que é a água morna. A mão que veio da água fria, você vai sentir a água quentinha. A mão que veio da água quente, você vai sentir aquela água gelada. Mas é a mesma água. Por que ela está quente ou ela está fria? Percebe? Tudo é comparação. O fato de um objeto ser quente ou um objeto ser frio, basta você ver com quem você está comparando, né? Bangu é um lugar quente? Ah, não, o Bangu é um lugar quente. Compara com o Saara. Não o Saara sendo no centro da cidade, o deserto do Saara. Bangu não é tão quente assim. Será que Teresópolis, Campos do Jordão, é um lugar frio? O Rio Grande do Sul, né, o sul do país, é um lugar frio? Ah, Doc, lá é muito frio. Compara com a Sibéria, com a Groenlândia, com a Antártida. Será que é frio? Percebeu? Então a gente tem que ter essa noção aí de comparação. Isso é temperatura. Calor, que é um assunto mais pra frente, a gente vai só definir, só para você entender a diferença, mas não é o nosso assunto de agora, tá? É só para você entender a diferença. Calor já tem a ver com energia se movimentando, né? Por exemplo, aqui ele dá o exemplo de você passar a mão por cima do fogo do fogão, né? O fogão está lá aceso, você passa uns 10, 15 centímetros, você passa a mão, você sente aquele calor chegando na sua mão. Você sente o calor chegando na sua mão. É a energia que está chegando para você, certo? Ou você passa perto de uma fogueira, né? Isso é calor. Calor é energia chegando em você, a energia vindo de um lugar para o outro, tá? A energia se deslocando de um canto para o outro, isso é calor. Temperatura é você ter a vibração, medir a vibração das moléculas de um determinado objeto, de uma determinada massa, tá? E é isso que vai te dar a temperatura. Então, quando você chega num determinado dia e fala, poxa, hoje está mó calor, tá errado. Hoje está quente, porque as moléculas estão muito agitadas, e etc. A temperatura do ar está muito alta. Então, hoje está quente, hoje não está calor. Beleza? Ok? Claro que isso é cientificamente correto o que eu estou falando. Tá? Claro que você não vai mudar seu jeito de falar porque eu estou dizendo. Tá? Mas numa prova, e eu já vi questões pedindo exatamente esse ponto, tá? Onde ele coloca uma frase. Ah, o menino disse que hoje está muito calor. O erro está onde? Aí letra A, tem lá as alternativas, você precisa identificar que é justamente hoje está muito calor, está errado. Você está falando que hoje está muito quente. E a gente acaba dizendo errado. Beleza? Ok? Então, mas isso só para a gente entender qual é a diferença de temperatura e calor. Calor é um assunto mais para frente. Nós vamos ter a calorimetria. Medição de calor. Calorimetria. Aqui é termometria. Medição de temperatura. Termo. Beleza? Vamos lá que é o que interessa pra gente. A gente já volta para falar do equilíbrio térmico, tá? A gente já vai voltar dele. Vamos lá. Existem as escalas termométricas. O que são escalas termométricas? É a escala que a gente usa para medir temperatura. Da mesma forma que a gente pode medir o comprimento em metro, quilômetro, centímetro, né? A massa tem quilograma, tem grama, tem miligrama.
o tempo, hora, minuto, segundo, séculos, anos, semanas, a gente tem as escalas termométricas. Graus Celsius, que é o que a gente usa no Brasil, e a maioria dos países também usam, tá? Que é o nosso grau Celsius. Nós temos aqui, ele é baseado na temperatura da água, tá? Nós temos ainda o Fahrenheit, olha aí, ó, o Fahrenheit, tá? Que é um nome meio estranho, mas é isso mesmo, tá? Que são usados nos países aí de colonização anglicana aí, né? A Inglaterra e os Estados Unidos, né? A gente tem que saber trabalhar com ele também, ok? O Fahrenheit aí, ele já tem uma outra pegadazinha. Aqui tá errado, tá, gente? Não é 37, é 32, tá? Aí é 32, não é 37, tá? Mas isso a gente corrige lá no cálculo. Quando chegar lá no cálculo a gente vai ver que é 32 de verdade, tá? Ele também é baseado numa substância que agora me fugiu a mente, mas eu trago para vocês no próximo encontro, beleza? Por isso que ele tem essa bolinha. E por último nós temos a escala Kelvin, que é a nossa escala absoluta, nossa escala do sistema internacional, tá? Então nós vamos estudar 3 escalas conhecidas: grau Celsius, Fahrenheit e o Kelvin. Celsius é o mais usado, Fahrenheit a gente estuda também, e o Kelvin, que é o nosso sistema internacional, também chamado de escala absoluta. Ué, por que escala absoluta? Porque é nele que tem o zero absoluto, tá? 0 Celsius, embora seja muito frio, a molécula está congelada, ela ainda tem vibração, pouquinha, mas tem. 0 Fahrenheit é mais frio que o 0 Celsius. Os dois estão no zero. Não é a mesma temperatura. 0 Celsius e 0 Fahrenheit não são a mesma temperatura, tá? Afinal, 1 metro não é a mesma coisa que 1 centímetro. Mudou a unidade, mudou tudo, tá? Então, se liga nisso. 0 Celsius é frio, 0 Fahrenheit é mais frio ainda, mas ainda tem vibração também. Menos vibração ainda, mas ainda tem. Agora, o 0 Kelvin é o zero absoluto. Seria um momento onde realmente a vibração das moléculas para de acontecer, tá? A vibração delas cessa, beleza? Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque já vi algumas questõezinhas brincarem com isso, ok? Glauco, já chegou no zero absoluto alguma vez? Já chegaram, né, em laboratório, já alcançaram o zero absoluto, mas por uma fração de segundos muito pequena, que não é nem relevante, tá? Não conseguiram fazer muitos estudos, mas já conseguiram chegar sim, ok? Vamos lá, e como é que a gente faz a conversão de temperaturas? Muito simples. Esse desenho vai ser seu aliado aí pelo resto da vida, quando falar de termometria, tá? Termometria a gente vai ter que olhar para a questão e basicamente enxergar esse desenho aí, ou parte dele, tá? Você não vai precisar fazer ele todo o tempo inteiro, tá? Olha só, o que você tem aí? Basicamente você tem 4 termômetros, né? O primeiro termômetro, da esquerda para a direita, o primeiro em Celsius, graduado em graus Celsius, o segundo graduado em Fahrenheit, o terceiro graduado em Kelvin. O Kelvin não tem essa bolinha, tá? O Kelvin não tem essa bolinha, o Kelvin é só o K, o Kelvin é só o K, sem a bolinha, porque afinal de contas ele não é comparado com nada, ele é a própria temperatura, ele é a escala absoluta, tá? Então ele não tem essa bolinha. E uma escala X. Escala X, Léo? Você só falou do Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Exatamente, o cara pode criar uma escala para você do nada. Você vai ver aqui nos exercícios, aqui embaixo, bem aqui embaixo tem os exercícios, você vai ver que o cara vai criar uma escala, ó. Ele criou uma escala assim, assim, assado, e aí? E quer que você compare com Celsius, com Fahrenheit, com Kelvin, tá? A gente vai aprender a fazer isso. É muito simples. Se você entender o mecanismo, você resolve qualquer exercício. Preste atenção. Esses números de cima, e você teria que ter um número aqui também, é o número que o cara vai te fornecer no exercício,
são o ponto de ebulição da água. Ponto de ebulição na água em Celsius, 100 graus Celsius. Em Fahrenheit, 212 Fahrenheit. Em Kelvin, 373 Kelvin. Não é graus Kelvin, 373 Kelvin. Beleza? Essa é a temperatura de ebulição da água. E lá embaixo você tem a temperatura de fusão da água, onde a água congela, né? Em Celsius é o 0, em Fahrenheit é o 32, em Kelvin é o 273. Não tem jeito. Esses 6 valores você precisa decorar. Precisa decorar. Não tem jeito. Tem que saber de cabeça esses 6. Tá? O Celsius acho que é fácil, né? O Celsius acho que todo mundo sabe que a água congela a 0 e ferve a 100. Só precisa decorar os outros 4. Beleza? Ok? Você coloca aqui no meio o ponto de comparação, né? Uma temperatura em Celsius, uma temperatura em Fahrenheit, uma temperatura em Kelvin. Tá? É um ponto de comparação. Eu gosto sempre de montar os termômetros dessa maneira, montar a fórmula e depois substituir o que eu tiver para fazer os exercícios. Você vai entender já já quando a gente chegar nos exercícios. Preste atenção. Então, como é que vai ficar? Olha só. Obviamente que você teria que ter um valor aqui no PE, né, no ponto de ebulição, e um valor aqui no PF, no ponto de fusão. Você precisaria ter um valor fornecido para ele. Glauco, pode ser que ele não me dê o ponto de ebulição e o ponto de fusão? Pode. Pode ser que ele não te dê exatamente o ponto de fusão e de ebulição. Ele pode te dar outros valores só para você comparar. Por exemplo, ele fala, em vez de ele comparar a água fervendo, para você comparar os 100 graus Celsius com alguma coisa ali na escala X, ele quer que você compare tipo 90 graus Celsius com um determinado valor do X. Sem problema. O fato é, você precisa ter 2 pontos de comparação já pré-fixados para depois você criar esse terceiro no meio. Sempre no meio. Ah, Glauco, mas é um valor acima do de cima ou abaixo do valor de baixo. Não tem problema. Você sempre coloca o ponto de comparação no meio. O ponto de comparação sempre entra no meio. Não tem problema. Glauco, não entendi. A gente vai fazer o exercício. Glauco, não entendi no exercício. Não tem problema, anota a dúvida que leva para o nosso próximo encontro, que no nosso próximo encontro eu vou tirar todas essas dúvidas a respeito da termometria. Beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar uma regra e essa regra vai valer para todos os 4. Todos os 4 é a mesma regra. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tá vendo essas barrinhas aqui do lado? Eu vou simplesmente reaplicar elas. Então, eu tenho aqui, ó, TC menos 0, 100 menos 0. É o do meio menos o de baixo, sobre o de cima menos o de baixo. Como assim, Glauco? Sobre, eu vou montar uma fração. Eu vou montar uma fração. Um cara em cima e um cara embaixo. Quem é que vai ficar em cima? O do meio menos o de baixo. Quem é que fica embaixo? O de cima menos o de baixo, no termômetro. Então, repara como é que vai ficar aqui embaixo. Ó. TC menos 0, o do meio menos o de baixo, sobre 100 menos 0, que é o de cima menos o de baixo. Percebeu? Olha o Fahrenheit, mesma coisa. TF menos 32, do meio menos o de baixo, sobre o de cima menos o de baixo. Percebe? Mesma coisa para o Kelvin, mesma coisa para a escala X. Mesma coisa. O procedimento é sempre o mesmo. Beleza? Vou resolver isso. Só resolver as situações aqui, as subtrações. Então, ó, menos 0 e tal. Aqui não tem o que fazer, né? TF menos 32 é só repetir. Embaixo dá para resolver. Do outro lado aqui, também não dá para fazer nada em cima, é só repetir. Embaixo resolve é 100. Esse último cara aqui do X, ele teria que ter valores para a gente conseguir fazer alguma coisa. Não tem problema, a gente vai fazer um exercíciozinho ali, tá? E a gente... Eu vou fazer assim, vou comentar ele com vocês, tá? Vou comentar ele com vocês, você vai fazer. Não vou fazer aqui. Aquela coisa de eu fazer junto com vocês, não vou fazer nesse primeiro momento, tá? Vou comentar com vocês e vocês na próxima
Na próxima aula a gente desenrola isso. Beleza? Cheguei aqui na fórmula. Se eu quisesse transformar de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, de Celsius, se eu quisesse transformar qualquer temperatura de uma escala para outra, e é para isso que isso serve, converter uma temperatura de uma escala em outra escala, mudar a unidade de medida das escalas, basta usar essa fórmula. Então, por exemplo, 30 graus Celsius são quantos Fahrenheit? 30 graus Celsius são quantos Fahrenheit? Eu vou pegar aqui, ó, o Celsius e o Fahrenheit. Boto 30 no lugar do Celsius e faço a conta. Tranquilo, sem problema nenhum. Ok? Beleza, gente? Muito simples. Ah, Glauco, para eu transformar do Celsius para o Kelvin, eu preciso transformar para o Fahrenheit? Não. Se você quer transformar do Fahrenheit direto para o Kelvin, você tira esse cara da sua vida e faz direto. Essa fração igual a essa outra fração do outro lado. Certo? E obviamente tirar essa aqui também, né? Você usa apenas o que for necessário. Tá? Você não precisa utilizar todas o tempo inteiro. Beleza? Não precisa usar todas o tempo inteiro. Aí uma forma um pouco mais simples, se você simplificar, pegar só esses três primeiros e simplificar os denominadores por 20, você vai chegar nessa equação aqui de baixo, que é a equação base da termometria. Tá? Quando você tem transformações envolvendo Celsius, Fahrenheit e Kelvin, você não precisa construir a fórmula. Não precisa. Celsius, Fahrenheit e Kelvin, basta você utilizar essa fórmula lá de baixo. Lá de baixo. Entre os três, você não precisa construir a fórmula. Pode usar direto. Pega só o que você quiser ali e usa. De Celsius para Fahrenheit, pega só os dois primeiros. Ah, de Fahrenheit para Kelvin, pega os dois últimos. Ah, de Celsius para Kelvin, pega o primeiro e o último. Beleza? Vai direto lá embaixo e usa. Você só vai precisar montar esse bicho aqui do lado aqui quando você tiver esse último cara, a escala desconhecida. Ok? Beleza? Vamos seguindo. Aqui na frente tem as variações de temperatura. Nós não vamos falar dela ainda. Tá? No nosso próximo encontro a gente fala sobre elas, tá? Nós damos, é rápido, é bem rapidinho, tá? No nosso próximo encontro a gente vai fazer os exercícios e eu comento rapidamente sobre as variações. Por enquanto, para o vídeo não ficar muito longo, tá? A gente pula isso aí rapidamente. Vamos falar sobre o exercício aqui rapidinho para a gente finalizar. Olha só, tem aqui a número 1, para você fazer algumas conversõezinhas, somente entre as escalas conhecidas, então é só você usar aquela equação já pronta, aquela última que eu falei com você agora há pouco, tá? Só você botar ela rapidinho, substitui 176 no lugar do F, da temperatura Fahrenheit, e usa lá e acha quanto vale a temperatura Celsius. Pronto, e bota aqui, certo? Bem rápido você consegue resolver isso. Número 2, mesma coisa. Você vai fazer pequenas conversõezinhas aí e ver o que é plausível para o inverno gaúcho. Por exemplo, 0 Kelvin. Será que isso é plausível para o inverno gaúcho? Será que lá é tão frio que tudo para a vibração? Se eu falei que é tão difícil fazer isso no laboratório, será que isso acontece assim todo ano lá no Rio Grande do Sul? Não faz muito sentido, né? Então tem alguma coisa aqui que tem algum sentido. Outros nem tanto. Tá? Mas o que eu queria fazer com vocês é o seguinte. Essa número 3 aqui que eu quero comentar elas a fundo com você. Percebe? Uma escala termométrica arbitrária X, uma escala X que ele não falou o que é. Atribui 20 graus X para a temperatura de fusão do gelo. Ou seja, é o seu PF. Aqui, ó o PF. Vai virar 20. Porque ele falou que é 20 na temperatura de fusão do gelo. Ah, por quê, Glauco? Porque ele quis. Foi ele que colocou isso. Então bota o 20 lá. Que mais que ele falou? E 80 graus X para a temperatura de ebulição da água. Ele que disse, então coloca o 80 lá
na temperatura de ebulição da água. Você vai colocar lá na temperatura de ebulição o 80. Sob pressão normal, quando a temperatura de um ambiente sofre uma variação de 30x, a correspondente variação na escala Celsius, aí você vai transformar 30 graus X em Celsius. Aqui eu sei que ele está falando sobre variação. Quem já está mais ligado na física vai falar, peraí, Glauco, mas 30 graus Celsius não são uma variação de 30 graus Celsius, né? Ou X. Preste atenção. O cara saiu de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius. Variou 20. Ah, mas aí é 20 graus Celsius. Tá. Se ele saiu de 80 e foi para 100, também é uma variação de 20. E agora o 20 não tem lugar nenhum. Percebe? Mas num primeiro momento, faz só a transformação da temperatura. Eu quero que você construa, chegue na fórmula, consiga fazer. Ah, Glauco, eu vou precisar fazer o Fahrenheit e o Kelvin? Não. Não precisa fazer o Fahrenheit e o Kelvin. Ele está falando sobre escala Celsius. Percebe que no exercício ele fala sobre escala Celsius. X e Celsius. Então você só precisa construir aqui Celsius e o X. Só isso. Constrói só esses dois termômetros. O do Celsius vai ficar igualzinho, tá aí. Tá? O Celsius fica igualzinho, tá aí do lado. E o X você vai substituir o PE por 80, o PF por 20 e montar a fórmula do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. Pum, acabou. Beleza? Montou, substitui os valores, você acha a resposta. Todos os exercícios são baseados na mesma coisa. Tá? A termometria ela é bem mecânica. Você só repetir. Beleza? Para você entender a lógica da parada. No nosso próximo encontro a gente corrige e vamos falar sobre a variação e aí sim fazer a 3 das duas maneiras. Com a temperatura, que é válido, tá? Embora não seja exatamente o que ele está pedindo, é válido fazer a transformação da temperatura. E a gente comenta também a respeito da variação. Beleza, gente? Então é isso. Recadinho, o vídeo já ficou até longo demais. Recadinho que eu tinha para vocês era esse. No próximo encontro a gente tira as dúvidas, corrige a lista e dá mais prosseguimento com mais um pouquinho de física para vocês. Beleza? É isso. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.